após uma crise de governança que abalou a companhia, as ações da IRB Brasil desabaram 77% em 2020. Em 2021, após uma série de reestruturações, a resseguradora ainda luta por recuperar a confiança do mercado e dos investidores, mas as ações ainda acumulam perdas de mais de 36% neste ano. De um lado, a IRB Brasil conseguiu a proeza de conquistar um grande aliado, o Luiz Barsi Filho, maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores. Do outro, a gestora Esquadra, analistas e corretoras ainda estão céticos sobre a recuperação da companhia. No meio desse debate, e agora, será que vale a pena investir nas ações da resseguradora? Para tirar todas essas dúvidas, a gente convidou o Luiz Barsi Filho, maior investidor, pessoa física da Bolsa Brasileira, para falar sobre o que esperar da IRB Brasil nos próximos meses. Acompanhe. Barsi, recentemente você anunciou que aumentou a sua posição nas ações da IRB para 1,5%. Considerando o valor de mercado da companhia, que é em média de 6,5 bilhões, isso representaria cerca de 100 milhões. Se a gente olhar o teu patrimônio, a tua posição em IRB hoje representaria 5% do teu patrimônio investido na companhia. Então, eu queria entender o que está por trás dessa estratégia, por que você está comprando IRB e o que você está esperando a longo prazo. Interpreta o seguinte, que a IRB é um papel que já teve uma cotação muito alta, foi alvo de uma má gestão por gestores assim que usaram fraudulência, né, para administrar ações, administrar a empresa. Essa empresa foi alvo de uma reestruturação bastante importante, muito significativa, por um economista muito competente e muito experiente também na área de seguros, não é isso? E após ler toda a história da reestruturação da empresa, eu então resolvi adquirir porque interpretei e interpreto que ela voltou a estar na trajetória de futuros resultados positivos. É isso aí. Então, nós que estamos acostumados a comprar papéis que, na verdade, são projetos futuros, a IRB, na minha modéstia e opinião, né, ela está representando esse fator aí. Qual fator? O fator de um projeto que reúne perspectivas exatamente vantajosas no futuro, inclusive sob o aspecto de dividendo, não é isso? Só para esclarecer, eu até gostaria de fazer uma declaração aqui para vocês. A IRB está no preço de R$5 porque ela está sendo alvo de uma pressão extremamente desordenada. Por exemplo, a base acionária da IRB é 1,267 bilhão de ações. Ela tem 135 milhões locadas. Isso significa dizer o seguinte, que tem 135 milhões de ações vendidas a descoberto. Está entendendo? Então, essa pressão ela é exercida de uma forma extemporânea, de uma forma assim, em que alguém aposta violentamente na baixa maior do papel. Eu não sou jogador, tá entendendo? A nossa postura é sempre a postura do investidor a médio e longo prazo. Então, a sensação que eu tenho é que as pessoas estão batendo no papel, estão vendendo, estão alugando e vendendo na esperança de fazer o papel cair para depois comprar mais barato. Barsi, aproveitando o teu comentário sobre essa pressão vendedora do mercado, gostaria de citar aqui um comentário que o Guilherme Achê, fundador da gestora Esquadra, fez recentemente, no dia 18 de agosto, durante um evento, né? Ele afirmou que a IRB ainda vai cair, que a crise será difícil de ser superada por causa da rentabilidade e problemas envolvendo a sinistralidade, e que o Luiz Barsi, no caso o senhor, não conhece a profundidade a companhia como a Esquadra conhece. Eu queria entender qual é o seu posicionamento sobre esta afirmação da gestora Esquadra. Eu acho o seguinte, respondendo com toda sinceridade e humildade, a Esquadra teve muita participação
aliás, uma participação fundamental na IRB, enquanto a IRB teve um mau gestor. Agora a IRB tem um gestor diferente, está entendendo? E nós, veja bem, eu não parei de comprar a IRB. Eu tô torcendo para que eles baixem o papel para me comprar mais. Você está entendendo? Essa aqui é a realidade, porque eu não estou enxergando o papel para daqui a 15 minutos. Eu estou enxergando para cima de 6 meses. Então, você falou que a IRB hoje tem um valor de mercado. Olha que coisa interessante. Tem um valor de mercado de 6 bilhões e 900, não é isso? Ótimo. Ela tem 11 bilhões em caixa. Você sabia disso? Então, eu analisei profundamente a perspectiva, o projeto de reestruturação, e o meu viés é sempre esse, é analisar projetos que tenham uma perspectiva bem fundamentada de prosperar. Então, eu até faço um agradecimento público ao senhor Axé e à esquadra por eles terem desvendado, né, um papel que, para mim, vai ser uma maravilha. A companhia, né, também recentemente anunciou seu resultado do segundo trimestre de 2021, né, e teve um prejuízo, né, de 206,9 milhões de reais, que deixou os investidores um pouquinho preocupados com esse cenário. As ações, né, depois desse balanço, chegaram à sua mínima desde o começo da crise, sendo negociadas perto de R$5, né? Esse prejuízo preocupa o senhor, já que está posicionado em IRB? Veja o que eu vou falar para você. A definição de mercado de valores é que mercado de valores é um mercado de risco, está correto? Mas, infelizmente ou felizmente, aqui no Brasil, ele é um mercado de oportunidades. E eu estou enxergando na IRB uma oportunidade extraordinária para ter uma futura valorização que vai me contemplar de forma extremamente generosa. Isso é uma perspectiva minha. Com isso, eu não estou falando para ninguém comprar a IRB, está entendendo? Cada um vai analisar ao sabor da sua intenção, mas eu estou comprando, você está entendendo? Eu estou comprando, e estou comprando não para vender amanhã, eu estou comprando na verdade eu não estou comprando a IRB, eu estou comprando um projeto IRB, que já foi reestruturado, entendeu? E veja que eu vou falar para você, se a IRB tivesse tão mal como a esquadra preconiza, ela não estaria pagando dividendo como ela está pagando, tá certo? É isso aí. Eu sou uma pessoa que olha resultado. Eu não olho outras circunstâncias, eu olho o resultado. Barsi, acredito que o principal medo de todos os investidores é que novos esqueletos saiam do armário da IRB em relação aos problemas de governança. Mas o senhor considera que esses problemas já foram resolvidos? Como que está olhando para essa reestruturação da confiança, da credibilidade da companhia? Veja bem, eu sou um profissional que atua há mais de 50 anos no mercado. E eu, quando leio uma notícia, eu não leio só o título, eu leio o texto. A maioria dos profissionais aqui no Brasil, eles leem só o texto, só o título, não lê o texto. Então, se você for ler o texto de todas as notícias que saíram da IRB, você vai chegar numa conclusão idêntica à minha, talvez até melhor, entende? Eu não sei se você sabe que a IRB tem um corpo de conselheiros, é isso? Extremamente positivo, extremamente competente, tá entendendo? E o presidente dele é o economista Antônio Castro dos Santos, que foi ele quem projetou toda essa reestruturação. E eu acreditei, e estou acreditando, nessa reformulação que ele fez. Por quê? Porque a IRB, ela se apresenta como uma perspectiva muito boa. Se você for comparar a IRB com os demais papéis do mercado, BB Seguridade, que custa quase R$20, a Porto Seguro, a Sul América, a Caixa Seguradora, você vai entrar de cabeça na IRB. Quer dizer, eu estou entrando de cabeça por causa disso, porque eu tenho absoluta segurança que isso vai produzir e gerar resultados bastante significativos. Eu até digo uma coisa, eu até acho que as pessoas que não entrarem vão se arrepender futuramente, como se arrependeram em outros projetos que eu entrei e que me chamaram que eu estava fazendo bobagem.
mas eu não fiz, tá certo? E eu espero, inclusive, reeditar todas as boas compras que eu fiz no passado. Então, pelo que o senhor me conta, a IRB já conseguiu se recuperar nesse momento e poderemos ter bons resultados no médio e longo prazo? Eu vou dizer para você, a IRB já está recuperada. Ela não está em processo de recuperação. Ela já está recuperada. O que ela está agora sofrendo, não é sofrendo, ela está agora tendo que se deparar com indenizações de seguro. É isso, que nós tivemos a pandemia, então houve muito seguro. E o seguro, você sabe que ele é a exemplo de quando a empresa faz um financiamento em moeda forte, em dólar, né? E o dólar sobe, o camarada é obrigado a provisionar a diferença. Eles provisionam o sinistro, tá entendendo? Agora, o importante é ter caixa para pagar o sinistro, tá entendendo? O importante não é o sinistro, o importante é ter caixa para pagar o sinistro. Então, volto a repetir, a IRB, o valor de mercado dela é 6 bilhões e pouco, e ela tem mais de 10 bilhões em caixa. Você acha que ela não tem grana para pagar o que vem? Então, eu acho, a minha opinião é essa. O negócio da IRB não foi muito a questão da governança. O negócio daí foi má gestão mesmo. Foi gestão fraudulenta. E é claro, agora os principais controladores, que são o Banco do Brasil e o Banco Itaú, eles estão, claro, contratando, né? Eu acho que já deve ter até contratar uma grande empresa para selecionar um profissional. E agora vem o profissional e eu acredito que esse profissional novo vai exercitar uma governança corporativa capaz de conduzir a IRB ao seu destino certo. Recentemente, o senhor indicou o Fábio Schwarzman como uma alternativa para ser o novo CEO da IRB Brasil. Eu queria entender o porquê da sua indicação e o que justifica essa escolha. Eu indiquei o Fábio pelo seguinte: ele é um profissional extremamente competente e honesto. Você veja, ele foi um dos principais gestores do Grupo Ultra, foi o principal executivo da Klabin e foi indicado para a presidência da Vale do Rio Doce. Então, exatamente essa trajetória faz com que você possa interpretar que o Dr. Fábio Schwarzman é uma pessoa de muita confiança, de muita competência e de muita honestidade. Como a IRB tinha tido uma gestão incompetente, fraudulenta, eu, na qualidade de um modesto e pequeno acionista, resolvi indicar. Agora, a minha indicação não significa dizer que ela vai ser aceita, você entendeu? Eu apenas indiquei um profissional capaz, competente e honesto. Mas, Barsi, considerando que o Fábio passou por alguns conflitos durante a crise de Brumadinho com a companhia Vale, acredita ainda que seria uma boa alternativa para poder guiar a IRB Brasil nesse processo de reestruturação de governança da companhia? Veja bem, a IRB precisa de um gestor competente, inteligente e honesto. E o Fábio tá entendendo? Então, o que aconteceu em Brumadinho não foi culpa dele, não foi ele que fez a barreira. Ele apenas foi o único considerado culpado, tá entendendo? E eu não sei se você também pensa da mesma maneira como eu, mas ele era o presidente. Você acha que o presidente ia trabalhar na barreira? Não ia. Aquilo foi foi um acidente, uma catástrofe, é isso. E ele foi o único que pagou o preço. Então, ele foi o tiradentes da história no caso Vale, né? Agora, isso não deixa de qualificá-lo como um ótimo profissional. A maioria de casas de análise e corretora estão um pouco céticos com a recuperação da IRB Brasil, mas para o senhor o cenário é diferente, né? Não se preocupa de ir na contramão do mercado? Veja bem, eu não debato as minhas atitudes, as avaliações com os analistas, tá entendendo? Porque o mercado tem muito analista e tem muito analocrata também, tá entendendo? É o que eu falo para você. Tem muito analista que só lê o título da notícia e não lê o texto. Eu costumo ler o título e o texto, e eu faço as minhas avaliações, tá entendendo? Eu não costumo debater com os analistas, porque quando eu comprava por exemplo, Suzano a R$3,80, os analistas falavam que eu estava doente, ela está R$57. Quando eu comprava Braskem
agora, recentemente, a R$ 12, que eu estava com Covid, e, no entanto, ela está R$ 50, R$ 60, e assim sucessivamente. Por isso, eu sou o analista, eu não me importo com o que eles falam, entendeu? Porque eu tenho 53 anos de mercado e nenhum desses analistas tem os anos de mercado e a experiência que eu tenho. No balanço do segundo trimestre, a IRB anunciou que espera já colher os frutos dos seus esforços agora em 2022. A companhia, mostrou que está de olho em avenidas de crescimento como oportunidades no saneamento, setor de óleo e gás, petróleo e o 5G. São as mesmas oportunidades que o senhor está enxergando como potencial de investimento na IRB? Quando nós adquirimos participação acionária numa empresa como a IRB, e quando nós acreditamos na capacidade administrativa do reestruturador, então, os detalhes que você citou são apenas detalhes. O que nós vamos fazer é o seguinte, é deixar na mão dele a condução dos destinos da IRB e colher os resultados, colher os frutos. Mas não há dúvida nenhuma que todas essas avenidas que você citou estarão sendo alvo de projetos que se integrarão aos resultados futuros da IRB. Bom, então, pelo que eu entendi, vamos colher os frutos mesmo da IRB Brasil em 2022, certo? Com certeza. Aproveitando o cenário dos dividendos, Barsi, o Ações Garantem o Futuro, que é um projeto seu e da sua filha, Luiz Barsi, tem como meta, escolher companhias que paguem pelo menos um retorno em dividendos de 6% ao ano. No caso da IRB, durante essa crise, eles deixaram de pagar esses dividendos, E eu queria entender se isso mudou um pouco a posição de vocês em relação à companhia, se em algum momento vocês deixaram de acompanhar a IRB Brasil por causa desse retorno baixo em dividendos, e o que você está esperando pela frente? Veja o que eu vou falar para você. Você já ouviu falar no dividendo comparativo? Você já ouviu falar no dividendo projetivo? Eu uso esses elementos como base. Vou repetir, quando eu comprei Suzano a R$ 3,80, o yield dela era 0,0 nada, está entendendo? Quando eu comprei outros papéis, também era nada, e passaram a ser ótimos yields, entendeu? Então, o que eu faço é comprar um yield projetivo, e eu tô avaliando que para o futuro o yield da IRB vai ser um yield maravilhoso, porque, veja bem, vamos supor que Futura, hoje ela está pagando 30 centavos de dividendo no semestre, provavelmente vai pagar 60 centavos no ano. Se daqui a um ano ela pagar R$2 de dividendo, está entendendo? Qual será o meu yield? 30%. Então, eu não compro yield para hoje, eu compro yield para o futuro, entendeu? Se eu não acreditasse, eu não estaria comprando. Então, a gente pode esperar um retorno em dividendos interessante para os próximos meses, certo? Olha, você sabe quem são os principais acionistas da IRB? Acho que os maiores acionistas, da IRB são Bradesco e Itaú, É o Bradesco e o Itaú. Você acha que eles gostam de bolinho de bacalhau ou eles gostam de dividendo? Eles gostam de dividendo. Entendeu? Então, eu também gosto. E também gosto de bolinho de bacalhau, diga-se de passagem. Mas é claro que todo mundo gosta de bolinho de bacalhau. Eu mesma adoro, mas também gosto de um bom dividendo. Bom, por último, Barsi, falando assim do investidor minoritário, aquele que não tem muito capital ou está começando nesse caminho da Bolsa de Valores, você aconselharia pegar também essa oportunidade em IRB Brasil, assim como o senhor que já aportou 5% do seu patrimônio nas ações da companhia? A partir de agora, a partir da reestruturação da empresa, ela passou a ser uma empresa reestruturada com um projeto de crescimento. E eu tenho essa visão. Esse projeto de crescimento, evidentemente, vai resultar em lucros futuros, que serão lucros generosos, na minha opinião. Se as outras companhias têm essa perspectiva, por que a IRB não ter? É isso? O senhor gostaria de falar mais alguma questão sobre a IRB Brasil para os investidores? Bom, eu vou falar uma coisa para você. Você está querendo que eu dê a informação que ele deve comprar. Não, eu estou comprando, você está entendendo?
se ele achar que tem que comprar, a decisão é dele, não é minha. Eu não estou sugerindo nada. Você está me perguntando por que eu estou comprando, e eu estou te dizendo as razões pelas quais eu estou comprando. Se o cidadão que quiser entrar em escutando nós dois, ele vai avaliar. O Barsi tem razão ou o Barsi está falando bobagem, tá certo? Então, eu acho isso. Eu acho que eu não estou indicando nada para ninguém. Eu estou apenas e tão somente respondendo às suas questões, dizendo o seguinte, eu estou comprando IRB porque eu interpreto que eu acho que ela já foi reestruturada, ela já está no caminho correto, tá entendendo? E uma empresa, quando é reestruturada, você não reúne condições de imaginar que ela, em 5 minutos, ela esteja já dando flores. Você, quando planta uma sementinha de uma árvore, ela demora para dar frutos e flores. A IRB também. Não digo que ela vai demorar um século, não. Mas eu acredito que, no mínimo de 6 meses para cima, ela vai gerar um comportamento diferente desse que está gerando agora. E você, com certeza eu digo isso para você, você vai ver esse pessoal que está falando mal da IRB morder a língua. Barsi, muito obrigada, foi um prazer falar contigo, é sempre um aprendizado muito importante ter a oportunidade de conversar com o rei dos dividendos, né? E ainda mais sobre uma companhia que causa muito debate no mercado. Espero que em breve a gente consiga colher os frutos da IRB Brasil, assim como o senhor aponta. Não, o que eu quero apenas então somente é ratificar tudo aquilo que eu falei na confiança, tanto no Conselho de Administração, como no presidente do Conselho de Administração, que é o senhor Antônio Castro dos Santos, uma pessoa competentíssima, um economista muito preparado, tá, com uma experiência fantástica. Eu até vou falar uma coisa para você. Eu não acredito que nenhuma outra empresa de seguros tenha atualmente um profissional tão competente como o senhor Antônio Castro dos Santos. Tá bom? Então, é o que eu espero que a gente tenha para o futuro, uma posição, uma posição ótima, uma posição de ganhos futuros, é a minha esperança. É por isso que eu consegui amealhar um patrimônio bom, porque eu não olho para 3 metros, eu olho para quilômetros, tá entendendo? Então, a minha visão de futuro é uma visão muito mais sólida do que a maioria dos analistas. Os analistas, a maioria deles, lamentavelmente, todos eles vivem de comissão, eu vivo de dividendo, é diferente. Tá certo? Então, o senhor já aproveitou e foi às compras, né, na Pechincha, para poder pegar todo esse fluxo aí pela frente. Exatamente. Daqui a um ano, se você quiser me entrevistar, você vai ver que vai ser diferente. Tá bom? Com certeza. Daqui a um ano a gente conversa sobre essa nova IRB. Muito obrigada, Bill Barsi, pela entrevista e por compartilhar a tua experiência sobre a companhia. Pessoal, e muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui para conhecer um pouquinho mais sobre a visão da companhia, né? Até a próxima!